Fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fred e hoje eu estou aqui para bater um papo com você de um tema muito importante dentro desse universo de atualidades para concursos públicos. Hoje nós vamos falar de um tema que ele é sensível, ele é importante, ele é um tema que permeia muitos temas interdisciplinares. Hoje nós vamos falar sobre a Agenda 2030. O que é essa Agenda 2030, né? Do que se trata esse tema? Ele é um tema que vai trabalhar com você as questões do que o mundo, a partir da Organização das Nações Unidas, está pensando para o tal do desenvolvimento sustentável daqui para o futuro. Como é que o nosso planeta vai ser cuidado? Quais são as metas que cada país tem que cumprir? O que são esses objetivos do desenvolvimento sustentável? Tudo isso tem sido muito cobrado em concursos públicos. E hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito desse tema. Então se acomoda aí na cadeira, pega teu material de anotação, fica atento, fica atenta, que hoje a gente vai falar a respeito da Agenda 2030. Vem comigo. Então vamos lá. Vamos começar a entender então o que é a Agenda 2030, como é que ela funciona e quais são os pontos que são mais cobrados em concursos públicos sobre isso, beleza? Então vamos lá. Para começar, a gente precisa da definição do que vem a ser a Agenda 2030. E eu coloco isso no primeiro ponto aqui para você. A Agenda 2030 é um plano de ação global. O que significa isso? Que ela é uma série de metas e objetivos que foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU, para que todos os países membros da ONU, hoje são 193 países que fazem parte da ONU, cumpram esses objetivos num prazo até o ano de 2030. E você deve estar se perguntando, bom, todos os países são obrigados a cumprir essas metas? Sim, todos os países se comprometem em atingir o máximo possível dessas metas. E como eu coloquei aqui no primeiro ponto, são 169 metas que cada país se compromete a cumprir. E essas 169 metas, isso é muito importante, cai muito nos concursos, estão divididas em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E aqui a gente precisa parar um pouquinho para compreender uma coisa. O que são objetivos de desenvolvimento sustentável? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de uma coisa extremamente simples, mas ao mesmo tempo muito importante. Desenvolvimento sustentável nada mais é do que aliar, do que conciliar crescimento econômico e desenvolvimento com preservação ambiental. Vou repetir para que você anote, para que você entenda, isso é muito cobrado. Desenvolvimento sustentável nada mais é do que conciliar, alinhar crescimento econômico com preservação ambiental. Então foi feito um conjunto de 169 metas, dividido em 17 objetivos. Eu vou mostrar para vocês esses objetivos, para que o mundo consiga equilibrar crescimento econômico e desenvolvimento com preservação ambiental. É isso que é a Agenda 2030. Até o ano de 2030, nós precisamos, como planeta, como humanidade, como comunidade global, chegar ao máximo possível do cumprimento desses objetivos. Perfeito? Esses objetivos, segundo ponto comigo, eles foram criados para erradicar a pobreza, promover a vida digna a todos, dentro de condições que o nosso planeta oferece, sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Durante muitos anos, durante muitos séculos, para ser sincero, a humanidade jamais se preocupou com as futuras gerações. Os recursos do meio ambiente eram vistos como inesgotáveis, como se nunca fossem terminar. E se predava a natureza de forma muito, muito forte. Se tirava madeira, petróleo, se tirava recursos minerais, minério de ferro, entre uma série de outros recursos, sem pensar, sem planejar qual era o impacto ambiental disso. E hoje nós vemos uma crise sem precedentes,
onde nós vemos que a natureza não aguenta esse ritmo de exploração. Por isso, a necessidade de se ter o desenvolvimento sustentável. E essa ação global promovida pela Agenda 2030, a ideia é que até o ano de 2030 nós tenhamos essas metas cumpridas para que o planeta possa ser sustentável a todos. O interessante é que a responsabilidade de fazer funcionar essa agenda não é apenas da ONU ou apenas dos governos. Olha o que eu coloquei no quadrinho aqui embaixo para você. A Agenda 2030 enfatiza a importância da parceria global e, atenção, da cooperação entre governos, setor privado, sociedade civil e organizações internacionais. Então, o que as questões cobram bastante em cima disso? É apenas responsabilidade dos governos ou da ONU que essa Agenda 2030, que esses 17 objetivos funcionem bem? Não. É responsabilidade de governos, da ONU, do setor privado, ou seja, de empresas, da sociedade civil, ou seja, eu e você, e de quaisquer outras organizações internacionais que tenham aí a questão do bem-estar da sociedade humana em suas vistas, né, nos seus objetivos. Então agora você já sabe o que é a Agenda 2030. Vamos conhecer esses objetivos? Vamos saber como é que eles funcionam? Vem comigo. Então vamos conhecer um pouco mais aí da questão do desenvolvimento sustentável, para que você possa entender quais são esses objetivos, afinal de contas. Aqui você tem os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Aquelas 169 metas que eu citei para você agora há pouco, elas se realizam dentro de 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E cumprir esses objetivos é que é a Agenda 2030. Então repare que eu coloquei aqui para você quais são os 17 objetivos. De maneira nenhuma você precisa decorá-los, mas você precisa entender quais são cada um deles, ter contato com eles. Então vamos lá. O primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. Então, dentro desse número 1, erradicação da pobreza, para você entender a estrutura, existem submetas, certo? Só que todas as submetas do número 1, erradicação da pobreza, tem a ver com esse tema. A mesma coisa em todos os outros objetivos. E quando a gente soma tudo, dá 169 metas, beleza? O segundo objetivo, fome zero e agricultura sustentável. Então perceba que o primeiro objetivo, a ideia é erradicar a pobreza no mundo. O segundo é fazer com que ninguém passe fome e que se tenha uma agricultura sustentável, que não agrida o meio ambiente. Terceiro tem a ver com questões de saúde e bem-estar. Quarto tem a ver com educação de qualidade para todos. Quinto tem a ver com igualdade de gênero, fazer com que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e deveres no mundo inteiro, que não haja, né, a submissão feminina no mundo. Água potável e saneamento, extremamente importante, questão número 6. O Brasil, por exemplo, tem graves problemas de saneamento básico. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, só metade da população brasileira hoje tem acesso a saneamento básico, para você ver a importância desse quesito número 6. Energia limpa e acessível, a questão da transição energética, né? Trabalho decente e crescimento econômico, emprego para todos, e aqui entra a questão das novas tecnologias, entra a questão também da inteligência artificial, é tudo discutido nesse número 8. Indústria, inovação e infraestrutura, que tem a ver com a questão do crescimento industrial, de uma indústria mais sustentável, de uma infraestrutura melhor para que todos possam viver. Redução das desigualdades é o número 10, ou seja, diminuir a desigualdade em todos os seus aspectos. Cidades e comunidades sustentáveis, número 11, tem a ver com a qualidade de vida urbana dentro das grandes cidades, como estruturar as cidades para que elas sejam mais sustentáveis, para que elas sejam de melhor qualidade a quem vive no ambiente urbano. E cada vez mais as pessoas têm vivido em ambiente urbano, o que torna muito importante manter as cidades com qualidade, segurança. Consumo e produção responsáveis, aqui tem a ver com a questão de produção de resíduos, de lixo, enfrentar o problema do consumismo, que é o excesso, né, de compras de coisas que às vezes nós nem precisamos. Ação contra a mudança global do clima, tem a ver com aquecimento global aqui. Vida na água, então tem a ver com as questões envolvendo o meio ambiente aquático.
vida terrestre, fauna e flora, das florestas principalmente, paz, justiça e instituições eficazes, tem a ver aqui com a promoção da democracia, da justiça, do direito, dos direitos humanos. E claro, para finalizar, parcerias e meios de implementação, ou seja, como tudo isso pode ser implementado. Portanto, esses são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que completa, que forma a Agenda 2030. O que eu quero que você entenda agora é que essa Agenda 2030 não é uma agenda única. Existiu uma agenda anterior e existirá uma agenda posterior a 2030. Quais são essas agendas? Observa aqui comigo. Existiu no passado, entre o ano 2000 e o ano de 2015, a chamada Agenda 2015. Veja bem, a Agenda 2015, ela teve 15 anos para ser implementada e foi a primeira agenda que a ONU fez. Ela começou no ano 2000 e ela ia até o ano de 2015, um período de 15 anos. Durante esse período de 15 anos da Agenda 2015, existiam os chamados 8 Objetivos do Milênio, que eram 8 metas apenas que o mundo tinha que cumprir num período de 15 anos para promover um planeta mais equilibrado. Quando chegou o ano de 2015, acabou a Agenda 2015 e iniciou-se a atual agenda, que é a Agenda 2030, que eu estou explicando para você. No ano de 2025, que é o ano que eu estou conversando com você aqui, gravando esse vídeo para você, essa aula, nós estamos em pleno vigor da Agenda 2030, onde o mundo se compromete a atingir o máximo possível desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Beleza? É isso que nós estamos vivendo agora. Quando chegar no ano de 2030, vai acabar a Agenda 2030, nós vamos fazer aí a averiguação de quantos objetivos nós conseguimos cumprir, quantos nós não conseguimos cumprir, e aí vai começar a famosa Agenda 2045, que também será de 15 anos, vai de 2030 até 2045, só que por enquanto a gente não sabe ainda quantos objetivos vão ter que ser cumpridos nessa última agenda. Então, pegando todas essas agendas, nós vamos ter uma agenda tripla que vai de 2000 a 2045, porque isso é quase meio século, e esse é o tempo que a comunidade internacional entende que a humanidade tem para conseguir salvar o nosso futuro enquanto espécie humana. Nós estamos desde a Revolução Industrial poluindo, desmatando, utilizando os recursos de forma irresponsável, comprometendo o futuro da presente e futuras gerações. Então foi feito essas agendas para que o mundo tivesse aí 45 anos de desenvolvimento estratégico para atingir metas e objetivos para que a espécie humana pudesse ainda ter uma esperança de permanecer no planeta. É isso que nós estamos fazendo. Por isso, meu caro concurseiro, minha cara concurseiro, o que é importante você entender para os concursos que você vai prestar? A Agenda 2030 não é uma agenda isolada. A Agenda 2030 não é uma agenda única. Ela é o meio do caminho de 3 agendas. A 2015, que já passou, com os 8 Objetivos do Milênio. A atual, que nós estamos explicando, com os 17 objetivos. E a futura Agenda 2045, que encerrará todo esse projeto de promover um desenvolvimento sustentável no mundo para que o planeta continue adequado à sobrevivência humana. E você deve estar se perguntando, e como é que está o cumprimento desses objetivos, Fred? Olha o que eu coloquei para você. Desde a sua adoção, houve progressos significativos na implementação dessa agenda em várias partes do mundo. Só que desafios ainda persistem. Desigualdades, falta de financiamento adequado e crises globais que não são possíveis de serem previstas têm atrapalhado muito o cumprimento, principalmente aí dos 17 objetivos. Ô Fred, como assim? Veja bem, depois da pandemia, principalmente por conta da pandemia, por conta de guerras, como a guerra da Ucrânia, problemas no Oriente Médio, disputas ideológicas entre governos, crises religiosas,
tudo isso atrapalha o cumprimento desses objetivos. O mundo não é um lugar bonito, onde todo mundo fala a mesma língua e pensa da mesma forma. Então, embora vários desses itens que nós vimos tenham aumentado muito o cumprimento, os governos têm se empenhado em cumprir. Por exemplo, houve melhoria sim na questão de energia limpa, houve melhoria sim na educação de qualidade para o mundo todo, houve melhorias na preservação ambiental, em acordos climáticos, mas as desigualdades, por exemplo, não têm sido reduzidas. Nós não temos conseguido ainda democracia no mundo inteiro, tem diminuído o número de países democráticos. Nós temos tido problema com questão de acesso à água potável, enfim, ainda existem desafios. E a pandemia, as guerras e uma série de outros problemas que o mundo enfrenta, imprevisíveis, tem atrapalhado bastante o progresso da Agenda 2030. Vamos dar uma olhada agora em como é que os mais diferentes concursos públicos trabalham essa questão, né, do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030 em concursos. Eu trouxe duas questões para que você possa acompanhar comigo. A primeira caiu, né, o ano passado, o ano de 2024, Banca Sesgran-Rio, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, um concurso para dentro do IPEA, tá? Olha que legal essa questão. Ela diz assim, ó: o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 da Agenda 2030 refere-se a cidades e comunidades sustentáveis. Percebe? Você não precisa decorar os objetivos, como eu te falei. Eles te fornecem. Então, o objetivo número 11 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 tem a ver com cidades e comunidades sustentáveis. Perfeito? Qual das alternativas abaixo, vamos marcar aqui então, ó, tem a ver com comunidades sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis. Então, o tema é esse do objetivo número 11. Qual das alternativas abaixo não representa uma meta associada a esse objetivo? Ora, o que você já sabe? Se vai ser objetivo de cidades e comunidades sustentáveis, todas as alternativas que estiverem corretas, apenas uma não vai estar, tem que ter ligação com a ideia de ter um ambiente urbano mais sadio, um ambiente urbano onde se respeita o meio ambiente, onde se tem organização, infraestrutura adequada para que as pessoas possam viver bem. Então nós vamos analisar, perfeito? Quais são as alternativas e encontrar uma que não tem a ver com esse objetivo, beleza? Vamos lá então. Letra A. Garantir o acesso de todos aos serviços básicos e a habitação segura, adequada e preço acessível. Garantir acesso de todos a serviços básicos, habitação segura, adequada e preço acessível, tem a ver com moradia, tem a ver com cidade? Sim, professor. Então essa está correta, não é a nossa alternativa. Letra B. Proporcionar para todos o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível. Transporte tem a ver com cidades e comunidades? Sim, professor. Então também não é essa a nossa alternativa. Nós queremos a que não esteja associada. As duas primeiras estão. Letra C. Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural. Olha que legal. Patrimônio cultural e natural do mundo. Patrimônio cultural tem a ver com cidade, sim, meu querido concurseiro, minha querida concurseira. Quando se fala de patrimônio cultural, se fala muito de cidades, porque a cultura está acontecendo nas cidades. Grande parte de universidades, museus e manifestações culturais são nas cidades. Então, quando a alternativa C fala para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural, isso tem relação com o objetivo número 11 de cidades e comunidades sustentáveis. Só ficamos entre duas, vamos ver. Letra D. Reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes, incluindo os desastres relacionados à água, com foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando você pensa, por exemplo, nas chuvas de verão, que acontecem nas cidades, por exemplo, como do Rio de Janeiro,
onde há deslizamentos de terra nos morros que levam, por exemplo, a comunidades inteiras a sofrerem com esse problema. Isso tem a ver com cidades? Sim, tem a ver com cidades. Portanto, é também parte do objetivo número 11 do desenvolvimento sustentável, alternativa D. Então já sabemos que a nossa alternativa é a E. A E não está representando uma meta, mas por quê? Vamos dar uma olhada? Assegurar educação inclusiva, equitativa, ou seja, igualitária e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Isso não tem a ver com o objetivo número 11, tem a ver com o objetivo de número 4, promover educação. Quando fala aqui de educação, não tem a ver com cidades, embora é óbvio que nas cidades existam escolas, mas não é associado à vida urbana, porque existe um objetivo, digamos assim, específico, que é o de número 4, para assegurar a questão da educação inclusiva e de qualidade. Então, nosso gabarito vai ser o quê? A letra E. A letra E não representa uma meta associada a esse objetivo. Percebe? Você não precisava saber de cor e salteado quais são os objetivos, ele te disse qual é o 11, você só tinha que ter a capacidade de associar as alternativas à questão das cidades. Vamos para o próximo? Então vamos dar uma olhada agora aqui na segunda questão. Essa segunda questão também fala a respeito da Agenda 2030 e ela caiu no ano de 2023 na banca FGV para concurso para a Câmara dos Deputados. Vamos lá então? A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, ou seja, a Carta das Nações Unidas é a carta de fundação da ONU. Ele está dizendo para a gente que a Agenda 2030 é vinculada aos interesses objetivos da ONU, incluindo o pleno respeito pelo direito internacional. Ok. Fundamenta-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, a Agenda 2030 leva em consideração aquilo que os direitos humanos, que é a Carta dos Direitos Humanos de 1948, nos traz. Em tratados internacionais de direitos humanos, na Declaração do Milênio e nos resultados da Cúpula Mundial de 2005. São todas reuniões importantes que balizaram, que antecederam toda aquela agenda que nós vimos, né, de 2000 até 2015, de 2015 a 2030 e a futura até 2045. Avalie se os objetivos e metas da Agenda 2030 incluem. Vamos lá. O que eu posso te dar de dica aqui? Nós vamos verificar se a afirmação 1, 2 e 3 tem a ver com objetivos do desenvolvimento sustentável. O que você vai procurar? Erros, coisas que não podem estar presentes. E é isso que nós vamos ver. Então vamos lá. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, e alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Tudo isso faz parte da Agenda 2030. São objetivos diferentes, claro, mas fazem parte dos 17. Então, ok, o número 1. Eliminar todas as formas de discriminação racial. Ora, se tem a ver com os direitos humanos, claro, vai estar presente isso nos 17 objetivos. Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. Perfeito. Tudo isso tem a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tudo isso tem a ver com o que nós vimos dos 17 objetivos. São também objetivos diferentes, mas estão presentes. Promover o crescimento econômico sustentável. Claro, inclusivo e sustentável. Sustentado, inclusivo e sustentável. Claro. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Sim, tudo isso está presente na questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, está correta 1, 2 e 3. Todas essas afirmações têm relação com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, todas corretas. Percebe? É um tema que costuma cair, tem caído nos últimos anos. Peguei 2 questões recentes para você ver. E não é difícil. Basta você ter contato, conhecer um pouco dessa Agenda 2030. Para a gente finalizar a nossa aula, é importante notar que essa Agenda 2030, ela é parte hoje integrante da política pública de diferentes países, o que faz com que todo mundo esteja engajado em poder promover os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu espero que você tenha gostado dessa aula
estude, revise e a gente se encontra no próximo módulo. Até lá, valeu!